Oi, pessoal, bom dia. Oiê, Bom Oiê, bom dia. tudo dia, bem, Giovana, Ariane? Bom dia. tudo bem? Tudo certo. Eu vou liberar já para vocês começarem. Caso chegue mais psicólogos, a gente vai liberando conforme, né, eles forem chegando, tá bom? Tá. Tá. É uma dúvida, a gente compartilha a tela com os slides? Pode compartilhar, pode sim. Depois, se vocês quiserem até mandar esses slides, eles gostam bastante de receber, Tá bom, eu vou tá ver se bom? eu, como é que eu faço aqui. Tá Compartilhar, bom. janela, Aí tela você joga ali inteira. na aula do slide. Só a janela? É, É ali naquela setinha ali embaixo, que tem uma Tá bom. setinha para um computadorzinho, a setinha para cima. Será que Acho que foi? foi. Foi. Eu acho que agora você tem que Legal. iniciar uma apresentação. Tá, deixa Tá? eu ajustar aqui. Enquanto isso, bom dia a todos aí. Quem ainda não me conhece, ainda não participou de nenhum encontro. A gente está no último encontro do mês de junho. Com uma colega minha, né, a Ariane, estudou comigo na Sim, faculdade. A Gia legal. eu ainda não conheço, né, mas agora vai ser como se conhecesse. E a Ariane trabalha aí com saúde mental e prática de atividade física, ela é muito fitness, né? Então, nada mais a cara dela do que criar uma, né, uma clínica pois é. voltada aí para saúde mental e prática de atividade física. Então, vai ser muito legal. Eu não sei vocês, mas eu sempre recomendo atividade física para os meus pacientes, né? Eu acredito que melhora muita coisa, já é ali um terço do caminho andado. Então vai ser Sim, muito rico, né? E fiquem à vontade também, eu acredito que elas são bem comunicativas para perguntarem, né? Tirarem todas as dúvidas. sim. Sejam Se muito precisar. bem-vindas e obrigada novamente. Obrigada. Obrigada. Se precisar parar, né, perguntar alguma coisa, Sim. tudo certo. É só levantar a Aqui, mãozinha. isso. Aqui tá ok, assim, a gente tá conseguindo Tudo compartilhar, ótimo. né? Uhum, Tá bom. estamos vendo. Então, vamos lá. Aqui a gente vai começar fazendo uma apresentação, né? Eu sou a Ariane, a Ariane Pinheiro, sou psicóloga faz uns 6 anos, clínica, né? Psicóloga clínica que eu pratico, a psicologia em si. Eu comecei seguindo aí a abordagem junguiana, fiz até uma pós, mas a vida foi me levando para outros caminhos, então hoje eu atuo com a Gestalt terapia. Eu estou ali finalizando a pós em psicologia esportiva também e do exercício, que existe uma grande diferença, tá? Então, psicologia esportiva, ela engloba muito mais alto rendimento, atleta, performance, né? E a psicologia do exercício em si, que é onde eu trabalho, né? Engloba muito mais o praticante de atividade física, pessoas comuns, a promoção de qualidade de vida. Então, eu trabalho muito mais nessa, além da parte clínica, nesse contexto também. E é isso. Aí eu e a Gi estamos aí sendo parceiras nesse processo, e aí ela também vai se apresentar um pouquinho. Bom, eu me chamo Giovana, eu atuo na área clínica há 9 anos. Atualmente, hoje, eu utilizo a abordagem junguiana para os atendimentos clínicos e a parte comportamental eu utilizo para o trabalho que eu realizo como acompanhante terapêutica de crianças autistas na parte escolar. Então, eu fico nesse ambiente escolar, algumas vezes eu faço algumas intervenções no ambiente clínico com eles também. Sou pós-graduando em intervenção ABA para autismo e DI, mas o esporte sempre teve todo o meu coração. Então, nesse momento, eu e a Ari, a gente se conectou, e aí nasceu a nossa clínica, nasceu os nossos projetos, nasceu essa parte do esporte que sempre foi uma paixão para mim, mas também para ela, e a gente está unificando tudo isso para fazer um trabalho bem legal, não só com os pacientes, mas também com profissionais. Exatamente. E aí, a partir da apresentação, a gente dividiu, achou. Porque assim, é a primeira vez que a gente faz isso, né? Então a gente achou mais
que teria uma organização melhor se a gente dividisse algumas partes aí da aula. Então, essa é a primeira parte, a gente vai falar um pouquinho sobre essa relação da mente, do corpo, sobre né, não existir sem o outro. A segunda parte, a gente vai falar um pouquinho sobre a psicologia e o exercício, então, entender, né, essa relação e a importância disso, e relacionando com a primeira parte também. E na terceira parte, a gente vai entrar no manejo clínico nesse contexto, nesse nicho. Então, vamos seguir aí. E aí, nessa primeira parte, acho que no passado, todo mundo sempre teve a ideia, né, de que corpo e mente eram coisas que existiam de formas opostas, separadas, né, não existia relação. Então, existe essa herança cultural, né, e hoje, graças a Deus, isso vem mudando, mas ainda muitas pessoas se fundamentam nessa ideia, não conseguem entender muito bem essa relação, né? Mas nesse período agora, assim, né, atual, como eu falei, isso é muito mais entendido, né, essa relação. Então, e aí com o avanço justamente da ciência, da psicologia, da né, da neurobiologia, existe essa perspectiva muito mais integrativa, e aí é quando a gente fala nesses períodos históricos do dualismo, do monismo, né, então foi essa herança histórica do dualismo, que é essa separação da mente e do corpo, vem essa ideia de que essas coisas são separadas. E com o monismo existe essa junção, e atualmente todo esse avanço da ciência e da psicologia, isso acaba reforçando ainda mais e mostrando para a gente o quanto que um afeta o outro. Aqui. E aí agora a gente vai falar um pouquinho de como que as emoções elas se manifestam no corpo. Muitas vezes acontecem, tipo, tensões musculares, o sono começa a ser alterado também através das emoções, às vezes a pessoa começa a sentir uma dor sem ser algo específico, e as emoções começam a impactar diretamente no corpo. Então, toda essa estrutura vai mudando. Eu estou muito bem, mas de repente eu passo a me sentir muito ansiosa, então eu já começo a sentir algumas coisas impactar no meu corpo, sono, insônia, ou aquele sono que a pessoa deita, não dorme, não descansa, acorda cansada no outro dia. Então a gente começa a entrar no universo de que eu cuido da minha saúde mental e eu cuido do meu corpo. Quando eu cuido do meu corpo, eu também cuido da minha saúde mental. Não dá para cuidar só de um ou só do outro. A gente precisa trabalhar os dois de forma integrada. Exato. E aí, com isso, é muito importante a gente entender a separação, né, dos termos emoção, sensação e sentimento. Porque, assim, a emoção, ela é automática, ela é instintiva, e ela é uma reação ali neurofisiológica do organismo a partir de uma situação ou de algum estímulo que você recebe. Então, é rápida, é involuntária, é aquela mobilização do corpo, né, para a ação. Por exemplo, quando você sente medo, alegria, raiva, tristeza, aquela reação que você faz automática, involuntária, né? Sem muita racionalização do que você está sentindo. A sensação é a resposta que o seu corpo dá diante dessa emoção. Então, quando você está com raiva, você enrijece os dentes, né? Então, essa sensação mesmo é essa resposta. E aí, já o sentimento, ele vem num lugar totalmente posterior, que é a parte onde a gente já interpreta conscientemente e de uma forma cognitiva as emoções e as sensações que você teve. Então, assim, isso é muito importante, porque muitas pessoas param ali na parte não consciente mesmo, né? Então, só a reação automática, né, da emoção, da sensação.
e perde esse lugar da autoconsciência de si, do que está sentindo, qual que é o sentimento que está travando essa pessoa, ou o que o corpo dela está, né, verbalizando ali a partir dessa linguagem corporal também, né? E aqui, passei, isso. E aqui, nessa próxima parte, a gente achou interessante trazer um pouquinho da psicossomática, porque eu acho que traz justamente essa relação corpo e mente, e é essencial, né, nesse lugar do exercício físico, da saúde mental. Então, a psicossomática, ela investiga como as emoções, os conflitos psicológicos, de longa data ou não, né, podem causar sintomas e doenças físicas reais. Então, é muito interessante porque é justamente com a psicossomática, né, que a gente tem os estudos disso, né, realmente como a mente afeta o nosso corpo, como o corpo afeta a mente, qual que é o significado das doenças físicas, das dores físicas, né, às vezes até das expressões físicas. Então, é isso, aquilo que não vira palavra acaba virando sintoma. E aí a gente entra num lugar de que tudo que acontece com o nosso corpo acaba sendo respostas automáticas e fisiológicas das emoções. Então, tudo que é alterado dentro das nossas emoções vai impactar diretamente no corpo. Esse corpo geralmente começa a produzir respostas fisiológicas, ou seja, o sistema nervoso vai começar a emitir algo ali, e aí a gente tem alterações muitas vezes hormonais e imunológicas. Então, por exemplo, essa época do ano, às vezes tem paciente que fica mais apático, mais choroso, mais melancólico. Muitas vezes não é só a questão do quadro clínico em si, mas às vezes são alterações também imunológicas, também hormonais. Então, eu gosto sempre, antes de encaminhar o paciente para o psiquiatra, eu sempre peço para que ele faça um exame das vitaminas, entenda como está esse corpo, e normalmente aqui sempre vai dar alteração de vitamina B12, de vitamina D e de ferritina, que também acabam trazendo todas essas sensações de bem-estar, deixa a pessoa um pouco mais animada. Então, acho que é sempre legal existir uma investigação das vitaminas, entender como está a parte fisiológica antes de entrar com uma intervenção medicamentosa. É claro, muitas vezes, às vezes, você faz a reposição da vitamina, não vai ser suficiente, e aí você entra com o respaldo do psiquiatra, mas assim, pelo menos essa parte fisiológica, você já deixou rodar ok. E aqui a gente também vai entender que esses conflitos e essas emoções, quando elas não são elaboradas, a pessoa não tem conhecimento do que é sentimento, emoção, sensação, ela não consegue se colocar, ela não consegue se posicionar de uma forma adequada, o corpo ele passa a estar direcionado sempre em um estado de alerta. Então, o corpo começa a produzir mais cortisol, a pessoa fica mais estressada, a dor psíquica começa a ter um impacto muito grande no corpo, que vai fugir dessa questão dessa tensão só. Isso começa a afetar sono, como a gente já falou, essa parte intestinal, estomacal, que ela é um porta-voz das emoções. Geralmente, quem tem muito problema gastrointestinal tem muita dificuldade de conseguir se colocar diante dos seus sentimentos, das suas emoções, de conseguir ter uma elaboração, de conseguir externalizar isso para o outro também. Aí começa essa questão do cansaço crônico, porque dorme, não descansa, em alguns momentos tem intervalo de insônia, ou seja, o sintoma emocional, psíquico, muitas vezes, ele vai afetar completamente essa parte da somática, que eu acho que é algo muito rico, quando a gente olha para o paciente, pensando
enquanto que ele está somatizando aquilo, entender que muitas vezes essa parte somática também é algo, tipo, para a gente entrar, uma porta de acesso para a gente acessar o paciente, entender quais as relações que ele tem com ele, com o mundo externo dele, as crenças que muitas vezes acabam se tornando crenças limitantes, isso impacta não só as questões psicológicas, mas as questões também de como que esse corpo ele vai se manifestar. Se ele não acredita que ele tem um potencial de elaborar, ele não consegue elaborar, muitas vezes quando ele vai para a prática do exercício, ele já chega limitado ali. Então, isso acaba gerando um impacto muito grande. Eu acho que aqui a gente tem uma margem, um campo muito grande de trabalho para ir desconstruindo, para ir entendendo, fazendo o paciente ressignificar, né? E vindo muitos insights aqui. E voltando um pouquinho, essa parte hormonal, imunológica que a Gi estava falando, claro que a gente tem, o nosso trabalho é voltado, né, para a questão psicológica, né, para questões emocionais, enfim, mas toda essa regulação física, e não é que a gente vá avaliar isso e tudo mais, mas é tão importante considerar, porque às vezes essa regulação física, orgânica, né, vai fazer com que a parte emocional, a parte psicológica, os conflitos internos se organizem também, porque essa é a relação, a questão psicológica, mental, tem total, né, relação e conexão com as questões físicas, né, orgânicas, o funcionamento do corpo. Inclusive, até estava falando para a Gi ontem, quando a gente estava estudando, né, aqui para dar aula, que eu não vou saber falar agora exatamente qual que foi o documentário. E se alguém já tiver visto, compartilha aí. Mas é um documentário que eu vi uma vez, da física quântica, sobre vendo as células do corpo, né? Uma parte desse documentário via as células do corpo, e ampliava muito, assim, e aí via as células, como funcionavam as células do corpo de uma pessoa em um quadro de tristeza, de depressão, e uma pessoa em um quadro totalmente funcional, né? E que essa pessoa desse quadro funcional, o quanto que as células de água do corpo daquela pessoa, a imagem era como se realmente florescesse mesmo, assim, sabe? Então, e da pessoa, essas células de água da outra pessoa já não. Então, o que a gente sente afeta muitas vezes não, afeta diretamente nesse funcionamento do nosso organismo, né? Então, acho que é por isso que entra essa questão. Eu voltei um pouquinho para falar dessa questão imunológica, hormonal, do sistema nervoso, enfim, justamente, né, por conta disso, assim, essa relação é muito importante. Tá. Aí aqui a gente entra nessa parte da psicologia exercício, que é a segunda parte, né, que eu falei da aula. E assim, é uma área muito nova, né, porque sempre quando a gente pesquisa sobre isso, psicologia esporte, psicologia exercício, existe muita referência e muito estudo sobre, antes, né, de 1990 e 2000, sobre a psicologia do esporte voltada, como eu falei lá no começo, para o alto rendimento, para atleta, para quem compete, para quem está nesse cenário, né? Mas para a prática mesmo da atividade física, com pessoas comuns, né? O exercício físico é algo muito recente. A gente encontra, claro, né, também referências sobre isso, artigos e tudo mais, estudos sobre isso, mas é muito mais sutil do que o aprofundamento no esporte de alto rendimento, por exemplo, sabe? Então,
é aí que a gente realmente se interessa muito, assim, nessa área, nessa parte, porque é muito... a gente consegue absorver, né, e consegue observar muitos pontos psicológicos dentro desse contexto. Então, é isso, assim, a partir dos anos 1990 e 2000, o exercício, ele saiu desse lugar da ferramenta estética, na verdade, assim, não saiu, mas vem se transformando, né, esse lugar da ferramenta estética, da competição, e começa a ser reconhecido como um pilar essencial na regulação emocional, na promoção de qualidade de vida, no fortalecimento, né, do senso ali de autoeficácia, e a presença da pessoa no mundo, né, o posicionamento dela na própria vida. Então, hoje, por mais que exista, sim, esse ponto estético, geralmente, né, do exercício físico, porque, sei lá, eu quero ter uma estética melhor, eu quero emagrecer, eu quero ter um padrão, que eu acho que isso também são pontos importantes a ser trabalhados, né, nesse contexto psicológico, enfim, clínico, mas vem se transformando isso, e hoje é muito mais também por uma qualidade de vida. E esse é o ponto aqui, né, essencial. Ter essa consciência da qualidade de vida, essa consciência da promoção de saúde mental também, né? E aí, essa segunda parte... E aí, quando a gente vai avançando nessa ideia do corpo em movimento, da atividade física, a gente vê o quanto que esse cenário de movimentar o corpo, o quanto esse cenário do esporte mesmo em si, não importa qual seja a modalidade que a pessoa consiga praticar, muitas vezes ela vai tendo uma evolução muito grande quando eu tenho uma regularidade na atividade física, eu me cuido, eu consigo treinar, enfim, exercer aquilo que eu gostaria. Isso vai tendo uma relação direta com a evolução psicológica dela, com o quadro clínico dela, com a forma como ela se relaciona com a vida, como ela consegue se movimentar, como ela vai enfrentando os desafios, como ela vai lidar com os limites, como ela vai tolerar as frustrações e encarar as mudanças. Ou seja, muitas vezes o exercício físico ajuda a pessoa a voltar para o aqui e para o agora. E aí a gente volta naquela ideia central de dualismo, do monismo, que nesse momento começa assim, poxa, não é só um corpo, não é só uma mente, agora tudo está funcionando junto. Olha como eu comecei a atividade física de um jeito, talvez até pensando num cenário estético, num cenário corporal, mas quando você tem uma regularidade disso tudo e a pessoa ela começa a ter a ciência do quão benéfico está sendo isso, acaba tendo uma mudança aqui, uma transição de que, poxa, eu vim buscar isso por talvez algo estético, por competitividade, mas meus benefícios que eu estou sentindo diante disso tudo, nossa, está impactando a minha vida, eu tenho conseguido me perceber mais, eu começo a querer me desafiar mais, eu não vejo mais a atividade como algo que me frustra, mas eu vou conseguindo andar no meu limite, eu vou conseguindo avançar, eu entendo, muitas vezes o paciente entende que ele saiu do 0 para o 25, isso é uma coisa, por mais que ele queira chegar nos 50, ele já construiu um caminho. Então, esse movimento da pessoa olhar para a prática da atividade física diz muito mais sobre como o mundo interno dela está funcionando do que propriamente em si o mundo externo dela. E aí a gente vai tendo um despertar, o paciente começa a entender que essa máquina, corpo e mente, funciona muito melhor quando unificada, quando eu, eu vou colocar um olhinho aqui nesse corpo, mas eu também preciso colocar um olhinho aqui, e os dois vão se integrando, então isso traz uma potência muito grande para essa pessoa. Isso. Eu acho que é importante aqui, né, a gente entender que não é sobre você, não é uma obrigação, não é sobre inserir essa pessoa obrigatoriamente num contexto de exercício físico. Acho que para chegar a este ponto, primeiro a gente precisa pensar sobre estar em movimento, né?
E isso é importante porque quando a gente fala de todos esses benefícios e tudo mais, mas precisa considerar o contexto dessa pessoa, Sim. com certeza, olhar de uma forma individual. Você precisa construir um solo, estruturar para que ela comece a estar em movimento, né? E aí, claro que para quem trabalha neste cenário do exercício físico, essa demanda já chega para a gente. Então, a gente já trabalha, por exemplo, com a pessoa inserida nesse contexto do exercício e tudo mais. Agora, quando a pessoa chega na clínica para profissionais que não são necessariamente desse contexto, a gente quer levar esse olhar de conseguir considerar essa pessoa acho que considerar ela estar em movimento, sabe? Eu acho que isso é importante, considerar qual que é o movimento dela na vida dela, assim, né? Qual que é a postura dela na vida dela? Como ela se movimenta, como ela sente as coisas, como que é a relação mente-corpo dela, né? Então, claro que a gente aqui está falando desse contexto do exercício, mas, e aí na próxima parte a gente vai entrar um pouco nisso, mas também da parte clínica do movimento, assim, acho que é sempre muito importante considerar esse lugar do movimento, né? Sim. Mas antes disso, sempre considerando o contexto dessa pessoa, né? Como eu falei, o que é estar em movimento para ela, né? Quais são as questões emocionais, psicológicas, enfim. Né? Muitas vezes acaba tendo que ter um fortalecimento mesmo dessa estrutura, dessa psique, para que ela consiga ter forças para se movimentar. Então, primeiro você trabalha as dificuldades ali enfrentadas, entende como essa pessoa vai conseguir elaborar tudo isso, e aí começa uma outra proposta, até mesmo um reforço positivo aí, um complemento para que ela consiga caminhar. Isso, deixa eu passar aqui. E aí, durante o treino ou durante a prática da atividade física em si, isso não diz só sobre o alinhamento de fibras musculares, né, dar um pump, ou sobre um condicionamento cardiorrespiratório, mas assim, a atividade física vai proporcionar para esta pessoa a disciplina, como ela vai lidar com a tolerância ao desconforto dessa prática, como ela vai persistir para sair do 0 para o 25, como essa questão da disciplina acaba contribuindo grandemente para essa autoconfiança, e isso vai gerando uma percepção corporal muito grande. E aí, quando a gente olha para essa parte, nossa, é puramente exercício físico. Sim, só que assim, isso diz muito mais sobre a relação psicológica dela do que sobre o exercício em si. Ela conseguiu construir disciplina, ela está tendo tolerância ao desconforto, ou seja, como ela tem lidado com os desconfortos emocionais, psicológicos, com os desconfortos sociais, como que ela tem persistido e se posicionado diante dos desafios da vida dela, tipo, eu quero chegar ali, eu vou chegar ali, não, o que o exercício físico ensinou para essa pessoa, queira ou não, a prática de atividade física em si, também vai despertar uma autoconfiança, porque ela ganha uma percepção corporal melhor, ela vê que é possível ressignificar, que é possível transformar. Não existe um corpo transformado sem uma mente transformada, não existe uma mente transformada sem um corpo transformado. Um vai sendo reflexo do outro. Então, vão sendo trabalhados aqui, muitas vezes, ela vai se relacionar com o exercício físico de uma forma, mas também isso vai trazer a forma como ela vai se relacionar com ela, com o mundo exterior, com os desafios, com o contexto social, com a percepção de como eu existo dentro de mim, mas como eu consigo me posicionar fora de mim, como eu consigo me posicionar nesse mundo do qual eu faço parte, né? Isso. Não tem como não respingar, né, na vida pessoal, em outras questões, né? Muitas vezes, esse espaço da atividade física é o lugar onde ela consegue
enxergar coisas, né, nela, que ela não consegue enxergar em outros cenários. É a primeira vez que ela se possibilita se desafiar, né? Então, trazer, acho que nós, como psicólogos, neste contexto, conseguir trazer esses pontos, né, esses insights, assim, para que o processo não seja também só ali, né, o processo terapêutico, mas que isso se expanda, que ela consiga essa expansão mesmo de consciência, porque não é isso, assim, a gente consegue uma consciência, a gente não vai retroagir, né? Então, acho que esse é o principal objetivo. E aí, a pergunta é, qual é o verdadeiro impacto da atividade física sobre a saúde mental? E aí, como a psicologia atua nesse processo, né? E é muito interessante essa parte, porque nesse contexto da psicologia e do exercício, não é algo que a gente fala, pode ser que traga um benefício, pode ser que ajude, que, né, acho que isso a gente pode afirmar, né, sim, traz benefícios para o sofrimento psicológico, traz melhora significativa na depressão, na ansiedade, enfim, em outros sofrimentos psicológicos, né? Outros contextos psicológicos. Então, é uma área onde a gente afirma, isso se afirma. É claro que, eu sempre trago aqui, cada contexto é um. Então, sim, isso se afirma, mas, por exemplo, para um contexto onde aquela pessoa está vivenciando uma depressão, não é uma obrigação, né, colocá-la em uma atividade física, não é isso. É o que a gente vem falando desde o começo, entender essa relação dela com a mente e com o corpo, estruturar esse campo, esse solo, entender o que faz sentido para a vida dela, qual o posicionamento, resgatar, né, às vezes ali, resgatar a própria individualidade daquela pessoa, resgatar pontos ali onde muitas vezes ela chega de uma forma totalmente até desconfigurada mesmo, assim, né, emocionalmente. Então, é todo um trabalho, um processo, mas que a ideia principal é o movimento, né? Movimentar isso, enxergar essa pessoa de forma no 360, assim, de vários ângulos mesmo, para você também ter esse olhar ali considerável em relação à posição dela, ao movimento dela, na vida dela. E aí sim, considerar também, se possível, né, quando essa pessoa já chega nesse cenário de uma demanda de atividade física, esportiva, todos esses pontos aí, porque é uma afirmativa, né, então, é isso, é o que está escrito aqui, existe uma evidência científica extremamente sólida e inquestionável de que a atividade física produz, sim, redução rápida e significativa dos sintomas de depressão, ansiedade e sofrimento psicológico agudo, devendo ser considerada uma das principais intervenções de primeira linha para a promoção de saúde mental. Isso. E aí, do ponto de vista da neurobiologia, quando a gente exercita esse corpo, a gente volta lá para aquele lugar, a gente mexe com substâncias diretamente ligadas ao humor, ao estresse, à qualidade do sono, ou seja, aqui a gente entra no campo das neurotransmissões, dopamina, serotonina, as vitaminas também, a gente começa a fazer com que essa máquina, corpo e mente, funciona de forma regular e produz tudo que aquela pessoa precisa e necessita para que ela se sinta bem. Ou seja, o melhor remédio para todo sintoma sempre vai ser o próprio exercício, o movimento do corpo em si. O movimento do corpo, ele tem o poder de regular todas essas questões internas, sempre que eu precise de um suporte externo. Então, quando existe essa regularidade, 1, 2, 3, a pessoa ela se compromete ali
com o desenvolvimento dela, do corpo dela, a gente acaba regulando o cortisol, a adrenalina, o sono passa a ser um sono muito mais confortável, é aquele sono que descansa, a gente tira a insônia deste lugar, então o corpo acaba saindo daquele estado de alerta para poder ficar assim, estou existindo de uma forma que as minhas células e tudo dentro de mim tem florescido. E essa é a resposta que eu dou para o meu mundo externo também. Exatamente. Não desconsiderando, né? Claro, como a gente vem falando, cada contexto é um. Então, todo um processo multidisciplinar em relação a... Quando a gente fala de movimento, de travas físicas, a gente também tem que considerar contextos, cenários, corpos que não, né, que tem algumas limitações. Aí é isso, assim, quando a gente fala multidisciplinar, a gente fala tanto na área da fisioterapia, quanto aí a psicologia, aí a área médica mesmo, a área ali, por exemplo, de um tratamento medicamentoso também, né, não excluindo nenhum contexto, né. E aí, é o que a gente vinha falando antes, né? O corpo, o exercício físico, ele não se restringe dentro desse cenário, não vai mais se restringir só à estética, né? Vai alcançar e reorganizar todos os processos cognitivos, emocionais, claro, de uma forma orgânica, para que o funcionamento, o processo da psicoterapia também flua de uma forma muito funcional mesmo, né? Acho que muitas vezes por mais que a gente trabalhe muitos pontos na psicoterapia, ainda que aquela pessoa se conscientize, ainda que aquela pessoa consiga integrar e elaborar muitas coisas, o funcionamento desse corpo também impacta nessa elaboração, também impacta muitas vezes num processo terapêutico até mais fluido, né? E aí agora a gente vai para a parte do manejo clínico. Que aí aqui a gente vai falar agora um pouquinho do papel do psicólogo, né, que é compreender os obstáculos emocionais, as questões, amarras históricas, as barreiras psicológicas que impedem esse paciente de entrar em ação, ajudando a construir dentro desse espaço terapêutico as condições psíquicas necessárias para retomar o movimento tanto no exercício físico quanto o movimento da própria vida, né? Então, é o que a gente já vem falando um pouco, né? E o que nós fazemos nesse ambiente clínico, nesse espaço? A gente oferece um espaço seguro para acolher toda essa demanda, que é um trabalho que a gente já faz enquanto psicólogo, entender e validar qual que é o tamanho desse peso, desse processo para essa pessoa, e aqui a gente busca uma evolução gradual, ou seja, nós queremos que esse sujeito ele passe a enxergar a capacidade que ele tem de agir, ou seja, antes dele conseguir iniciar qualquer rotina de exercício, a gente precisa fortalecer esse paciente para que ele reconstrua o vínculo afetivo que ele tem com ele mesmo, para que ele entenda qual que é o sentido da vida dele e o quanto as pequenas conquistas diárias são elas que vão formar as grandes conquistas, ou seja, eu preciso conquistar diariamente para chegar naquele lugar que eu almejo. Se eu não construo degrau por degrau, aquele lugar, talvez aquele corpo ideal, talvez aquela mente forte, ela não vai ser possível. Então, assim, o dia após dia também precisa ser reforçado, essa conquista diária, essa evolução diária. É nesses momentos que a gente consegue fortalecer esse paciente, fortalecer a percepção que ele tem diante da própria vida, vinculando, tipo, o quanto ele é capaz de produzir transformações reais, não só de um corpo, mas de uma mente. Quando ele chegou
na primeira sessão quem era esse paciente, e agora que ele conseguiu construir uma prática para ele, desenvolver um olhar, uma autopercepção, está conseguindo identificar sentimentos, emoções, sensações, está conseguindo se comunicar com o mundo externo de uma forma mais assertiva, a gente consegue falar, olha, né, lembra quando você chegou aqui, quem era você? Olha que legal que você está construindo. A gente consegue dar um reforço aí bem positivo, e essa pessoa vai tendo insights sobre ela, sobre a própria vida, sobre como ela tem se manifestado, ou quem ela não é mais, mas ela ainda não é quem ela gostaria, mas ela já tem uma evolução, já não está mais na estaca zero, ela já está caminhando para se construir, se reconstruir, refinar o seu olhar. Então, é muito importante também, dentro do manejo clínico, ir trabalhando essas questões e conscientizando esse paciente do quanto ele tem forças e virtudes para ressignificar e para alcançar o verdadeiro objetivo que ele busca. E quando a gente fala desse manejo clínico, né, do trabalho clínico, na verdade, também trabalho nessa área, tanto clínico, né, com esse olhar que a gente vem trazendo aí sobre a pessoa por completo, por inteiro, e também trabalho em grupo, né, trabalho no próprio ambiente que aquela pessoa pratica atividade física, então, ela poder estar lá e com esse olhar, com a gente, né, observando esses aspectos, tendo essa troca, né, jamais ocupando o lugar, né, de um outro profissional ali, mas com um olhar amplamente, puramente psicológico mesmo, né. Deixa eu passar aqui. E aí, a gente entra em outro lugar que a atividade física e a psicoterapia jamais vai existir uma competição entre elas. Na real, a gente integra tudo isso de uma forma, assim, unifica tudo isso, elas se complementam. Então, eu consigo ter uma desenvoltura real dessa pessoa, principalmente quando eu trabalho atividade física e a psicoterapia. Ou seja, um vai promovendo uma reorganização dentro do outro, ou seja, o exercício ele vai promover uma reorganização neuroquímica, fisiológica, como a gente já tem falado, e o trabalho clínico vai criar condições subjetivas e emocionais indispensáveis para esse despertar, para o despertar dessa pessoa. E aí é com este movimento que ela vai conseguindo sustentar toda essa evolução ao longo do tempo. Exatamente. E aí é mais ou menos o que a gente colocou aqui, né? O objetivo é trabalhar essas demandas de forma terapêutica para que a experiência com a própria estrutura física seja infinitamente mais leve, saudável, integrada e respeitosa. É justamente essa relação, né? Da experiência, do mundo ali psicológico dela com a relação com a estrutura física dela, né? E mais do que transformar o formato ou aparência externa, o exercício consciente tem o poder de transformar a forma como a pessoa habita em si mesma. Aos poucos, através da constância e do respeito aos limites, o corpo deixa de ser encarado como um objeto de avaliação estética ou de julgamento alheio e passa a ser sentido como um instrumento legítimo de experiência, de potência, de prazer e de expressão no mundo. Então, mais uma vez aqui, o quanto que sai desse lugar mais superficial e entra nesse lugar muito mais aprofundado, muito mais psicológico. E eu acho muito interessante esse olhar, né, essa questão na própria psicologia, que é isso, assim, a gente... existem vários contextos, vários nichos, né, e a gente poder aprofundar em cada um deles, fazer um trabalho mais afunilado, né? Então, acho que quando a gente fala desse recorte, que é o exercício físico, qualidade de vida, prática da atividade física e a psicologia, é justamente esse recorte que a gente faz de um
cenário e aprofunda nesse cenário, trabalhando aspectos psicológicos, porque sim, existe, né, uma parcela ali enfim, da população de pessoas que vivem esse contexto. E aí, eu acho que o que engloba também dentro dessa prática de atividade física é também o trabalho ali com a própria rotina, com hábitos, né? E essas coisas vão trazendo um funcionamento, né? Mais fluido mesmo, assim, da vida em si, porque a gente sabe que são pontos, por exemplo, a nossa rotina, os nossos hábitos são pontos de equilíbrio para a gente, né? Então, acho que isso também, além, quando a gente fala do exercício físico, a gente precisa englobar também todos essas coisas que vivem em volta do exercício físico, do movimento em si, do estar em movimento, do reorganizar a vida como um todo. E aí, consequentemente, é um espaço onde ela pode se ver de uma forma diferente, ao ponto de respingar no resto da vida dela. Então, por exemplo, um perfil onde essa pessoa nunca, na verdade, sempre começa algo e nunca termina, né? E se vê ali num processo onde ela está se vinculando, ela está se possibilitando ali estar, né, nesse movimento, estar executando algumas coisas, entendendo o processo das coisas, sabe? Quando ela vê, ela começou, por exemplo, uma faculdade e ela está no final, sendo que isso nunca aconteceu, né? Então, peraí, é só porque ela faz atividade física? Não necessariamente, mas com o olhar psicológico dentro desse contexto, respinga nesse lugar também, né? E aí, o que a gente tem de que que é o que a Área acabou de falar, cada prática que é concluída, cada limite que é respeitado desse paciente, então a gente vai fazendo com que ele evolua, mas vai respeitando os limites, vai tendo esse fortalecimento dos sentimentos de competência, autonomia, confiança, tudo isso vai permitindo com que a saúde física e psicológica, ela seja compreendida, não como, tipo, eu vou ficar buscando um corpo ideal, não, mas, poxa, olha como eu posso habitar um corpo e morar num corpo de uma forma gentil, agradável, eu posso buscar aqui um equilíbrio para ter vitalidade, para ter bem-estar, então a gente passa a entrar em um lugar, assim, que a pessoa habita-se de uma forma muito mais agradável, que ela vai tendo essa dimensão bem melhor, de como é morar num corpo funcional, não só funcional pelo exercício, mas funcional pela psicoterapia, funcional pelo que ela se alimenta, funcional pela rotina assertiva que ela cria, sobre a alimentação, sobre o contexto fisiológico. Então, aqui a gente vai integrar uma pessoa, integrar outros profissionais e ter uma evolução aí real, uma evolução genuína mesmo dessa pessoa. Acho que é o que a gente propõe, por exemplo, no nosso projeto, na nossa clínica, que é um olhar da pessoa por inteiro, né? Então, acho que essa foi a ideia, assim, a gente até estava conversando se você, não sei, né, às vezes o tema aqui da aula seria muito mais falar, às vezes, do contexto histórico, enfim, do esporte mesmo, mas a gente quis trazer justamente esse olhar da nossa prática também, né? De considerar um olhar completo da pessoa, um olhar por inteiro. E é isso. Vamos para perguntas, ouvir um pouquinho de vocês também. Acho que a gente pode parar de compartilhar. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não sei se ainda está compartilhando. Acho que tá. Pera. Fica aqui. Ainda está compartilhando. Agora acho que está saindo. Parar de compartilhar. Isso. Foi. Tem um comentário do Adriano no chat. Eu acredito que ele estava falando de uma série do Netflix. Essa que você estava falando? Compartilhando e a gente acabou não conseguindo ver, né? As perguntas, enfim.
Será que a série da Netflix Corpo Humano, Nosso Mundo Interior? Eu nunca não assisti essa série. Deve Você ser estava ótimo. comentando sobre as emoções, aí eu coloquei se era essa. Você falou assim que você não lembrava o nome, né? Ah, tá. Pode ser. Não lembro o nome, é um documentário. Eu vou pesquisar e aí eu confirmo com a Bianca para ela passar para vocês no grupo também, para ver se é justamente essa. Mas é muito legal esse documentário, que eu acho que traz esse olhar mesmo, né, do funcionamento do nosso corpo orgânico, sei lá, das células de água dentro do nosso corpo funcionando a partir de como a gente se sente também, né? Show de bola. Alguém tem alguma pergunta? Quer mandar no chat? Pode mandar, caso estejam com vergonha. A gente também tá bem um pouquinho com vergonha. Eu tenho Eu tenho uma pergunta. Como que vocês fazem, tipo, a divulgação? Vocês são associados a uma academia ou não? Não, a nossa prática aí de atividade física é a academia em si, mas a gente não é associada a nenhuma. A gente teve o intuito de iniciar esse projeto da clínica para começar realmente a fazer esse trabalho terapêutico voltado para a prática da atividade física. Então, promover grupos, né, terapêuticos, com atividades terapêuticas nesses grupos, que é o que a gente inclusive vai abrir um grupo agora, para trabalhar esse olhar com o grupo ali dentro desse contexto. Na verdade, a gente quer criar até um timeline para entender as fases do movimento que frustra, que a pessoa não consegue pegar o hábito disso. Então, a gente criou uma proposta de um despertar para que exista uma regularidade aí nesse exercício e a pessoa consiga ter a prática da atividade física como algo saudável, ela consiga criar uma constância aí. Então, a gente criou uma linha de exercício, uma linha de atividades, para que a pessoa consiga despertar para ela nessa questão da prática da atividade física em si. Então, sem nenhum vínculo, né, específico com algum ambiente ou por própria academia, porque a gente entende que a prática da atividade física seria para a atividade física que faz sentido para cada contexto e para cada pessoa, e não uma específica em si, né? Mas é muito a ideia sobre criar essa consciência do seu corpo, do que trava o seu processo, do que trava às vezes, desafios muito mais sobre rotina, sobre hábitos, se vincular, né, ter essa relação mesmo que traga sentido nesse contexto. Ok, achei maravilhoso. Esse grupo que vocês criam tem algum custo ou não? Sim, é um grupo, né, terapêutico, e aí mas a gente vai fazer o lançamento agora, no próximo mês desse grupo, a gente está refinando isso, a gente também está lançando agora um e-book, né, que é um guia terapêutico com várias atividades para as pessoas conseguirem se enxergar, né, de uma outra forma, enxergar, por exemplo, se questionar, se perguntar o que eu sinto, em que lugar do meu corpo está essa sensação, essa emoção, nesse momento do meu dia. Então, a gente também está lançando esse e-book, construindo esse caminho, né, porque o que aí entra no que a gente falou na aula. Nossa prática estava justamente direcionada para o atendimento clínico. Então, eu sou psicóloga clínica e ela psicóloga clínica, né? Então, por mais que a gente trabalhe várias demandas que chegam na clínica, mas sempre com esse olhar do movimento, né, das sensações, das emoções, dos sentimentos, das expressões físicas, sempre trabalhando isso de forma individual na clínica em si. E aí foi quando vamos expandir isso daqui também, né, de outra forma, para outro contexto, com materiais que possam
alcançar as pessoas, né? Então, a gente está aí construindo esse caminho agora. Quando vocês lançarem, vocês mandam pra gente. E Legal. aí a gente divulga no grupo pros psicólogos. Mano, Vai ser pode super legal. deixar. Eu até pensei aí em algumas ideias, até de grupos de desafios que vocês poderiam fazer, né, com os pacientes, às vezes, né, expandir, terem psicólogos parceiros da clínica, e aí fazerem grupos de desafios, né, enfim, com práticas de atividade física, de autocuidado, acho que seria bem legal, montar uma comunidade e tudo mais. Ai, que legal, com certeza, né? Porque é o que a gente falou na aula mesmo, esse trabalho multidisciplinar, né? Uhum. Cada um aí no seu espaço, olhando essa pessoa e trabalhando ali por completo, né? É isso aí. A Vitória perguntou se o acompanhamento de vocês é totalmente presencial ou existe a possibilidade do online. Não, online mesmo. mesmo. Esses grupos, a ideia nesse primeiro momento seria online, mas quando a gente trabalha de uma forma individual, por exemplo, na própria clínica, claro, né? Quando chega essa demanda justamente da atividade física e tudo mais, a gente também se propõe a estar no ambiente com a pessoa. Aí entra talvez um trabalho um tanto mais presencial mesmo, né? De observação, de troca ali, de acompanhamento, né? Justamente ali para trabalhar esses pontos no próprio contexto da atividade física. Mas o grupo em si será online, para ter um alcance aí melhor, mais possível. Posso fazer mais uma pergunta? Sim. E como que vocês escolhem essas pessoas para entrar nesse grupo? Na verdade, a gente não escolhe, né? A ideia é lançar o grupo com vagas limitadas, divulgar, e quem se interessar, se inscrever, né? E aí a gente para participar e a gente iniciar. Mas com vagas limitadas, justamente para Ter uma qualidade, a gente conseguir ter uma entrega legal também. Então, a ideia é limitamos a vaga para que a gente consiga trabalhar a evolução de todas essas pessoas que se proporem a fazer parte dentro do grupo, de realmente, em 30 dias, existirem, de fato, uma mudança de hábito e uma virada de chave aí. E acho que essa ideia da Bianca é muito interessante, né? Às vezes trazer também profissionais ali de outra área, ou até, né, outras abordagens para conseguir olhar de outras formas, de outros lugares, né, também. Sim. Então, que aqui no projeto a gente tem Nutri, a gente tem uma personal, a gente tem uma fisioterapeuta, então é bem legal às vezes fazer esse trabalho, né, que tá tudo dentro do mesmo ser, né? Sim, então é legal às vezes a gente verdade. trabalhar todas essas frentes ali. Então, às vezes, fazer uma parceria com esses profissionais também, fazer um trabalho bem completo, eu acho que é super, super legal. Exato. Vamos pensar. Pensando isso. E aí, pessoal, mais alguma dúvida? Ou sabadou? Caso surja mais alguma dúvida também que vocês tenham, vocês podem mandar depois no grupo e eu encaminho para elas. Ou sigam elas, né? Entrem em contato também, é uma opção. Sim. Qualquer coisa, né? Vocês podem mandar mensagem pra gente também. A Bianca pode compartilhar nosso número também, tá? Tá bom, combinado, pode deixar. Vou mandar no grupo hoje. Mas foi ótimo, eu adorei. Ai, que bom. Gostaram? Nossa, Passou o nervosismo depois que começou a falar? Passou, foi gostoso. Que bom. Vai fluindo, né? Acho que é só a ideia do como fazer. Eu acho que é sempre assim, né? Quando a gente começa a falar, fica difícil, mas eu sempre falo para os meus pacientes, ou seja, quem for, ninguém sabe mais do seu trabalho do que você mesmo, né? Então, assim, depois que começa a falar, vai fluindo. Exato. Certo? Então, muito, muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês, adorei. A gente vai se falando, vai fazendo essa parceria aí também, os psicólogos ficaram bastante interessados. Teve gente que não conseguiu participar e que gosta muito desse assunto, que vai assistir a gravação, depois talvez aí a gente vá pensando em novas possibilidades. Então tá, Obrigada, gente. Obrigada a vocês. Tchau, tchau, gente. Um beijo, tchau. Beijo.